Olá, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Trago para vocês hoje mais uma aula introdutória do plano de estudo tutorado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Sem mais delongas, vamos começar essa videoaula. Essa aula introdutória, ela tem como aula temática os números. Os conteúdos relacionados são números naturais, decomposição por fatores primos, máximo, divisor comum. Inicialmente nessa aula, a gente vai tratar sobre os números naturais, em que aqui a gente tem o recapitulando. Os números naturais são aqueles utilizados basicamente na contagem de elementos, começando pelo zero. Veja essa sequência aqui, pessoal. Nós temos aqui os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pontinhos. 3 pontinhos significa que esses números aqui continuam infinitamente. Por isso que vem a pergunta abaixo. Pensando nessa sequência, qual é o último número? Galera, não existe último número natural. Esta sequência aqui é infinita. Agora a gente vai continuar as outras explicações. Galera, vamos começar a primeira explicação aqui trabalhando um pouco com a teoria de números primos e números compostos. Eu vou separar aqui para vocês. Primeiramente, a gente vai falar sobre os números primos. Pensando no conjunto dos números naturais, os números primos possuem apenas 2 divisores. Como a gente está trabalhando com os números naturais, eles possuem apenas 2 divisores positivos. Quem são esses divisores? Que são o próprio número e o número 1. Vamos lá para os exemplos. Primeiro exemplo. O número 2 é o único par primo. Por que ele é primo, professor? Porque os únicos divisores são quem? O número 1 e ele mesmo. Outro número primo, outro exemplo. Observe aqui o número 17. É um número primo, pois os divisores de quem? De 17, ou seja, são quem? O número 1 e ele mesmo. O que significa divisores, galera? Significa o quê? Significa que eu vou pegar o número 17, vou dividir por um desses dois números e o resto da divisão vai dar 0. Se eu pegar o 17 e dividir por qualquer outro número diferente desses dois, o resto vai ser diferente de 0. Nós não teremos aqui uma divisão exata. Teremos uma divisão não exata, tá ok? Ah, professor, nós temos mais números primos? Sim. Vou colocar aqui para vocês um conjunto de números primos, tá? Primos. O único número primo par é o 2. O 3 também é primo, o 5, o 7, o 11, o número 13, o 17, o 19 e assim por diante. Professor, eu consigo adivinhar qual é o próximo número primo? Muito difícil. Vocês terão que determinar os divisores dos números que vocês supõem que são primos. Se apenas os divisores forem o número 1 e o próprio número, esse número é primo, pensando em termos de números naturais, em termos de números positivos. Pensando em números compostos, galera, os números compostos, pensando em números naturais, eles possuem mais de 2 divisores positivos. Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, o número 6 é composto, pois seus divisores naturais são os divisores de 6. Nós temos o número 1, o número 2, o número 3 e ele próprio. Todos esses números que estão aqui dentro do conjunto dividem o número 6, ou seja, se eu pegar o número 6 aqui e dividir por 6, vai dar 1 e o resto vai ser 0. Se eu pegar o 6 aqui e dividir por 3, vai dar 2 e o resto vai ser 0. E assim por diante.
Como o conjunto dos divisores do número 6 tem mais de 2 divisores positivos, logo esse número não é primo, ele é o quê? Ele é composto, tá ok? Uma ideia para vocês gravarem. Se o número não é primo, ele é o quê? Ele é composto. Essa é a manha, tá bom? Outro exemplo aqui de número composto. Segundo exemplo aqui. Por exemplo, o número 10 é composto. Quem são os divisores de 10? Seus divisores são o número 1, o número 2, o número 5 e o número 10. Nós temos aqui 4 divisores positivos, ou seja, logo o número 10 não é primo, é o quê? É composto. Se tem mais de 2 divisores, é composto. Professor, como que eu determino os divisores de um número? Galera, vai subir um card aqui que vocês irão para uma videoaula que eu explico de um modo muito simples como determinar os divisores de um número natural.